Pessoal, vamos pegar esse polinômio aqui, ó, x à quinta mais 2x à quarta mais x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 12x, e vamos encontrar as raízes dele para depois fatorá-lo. Observa que ele é um polinômio de grau 5, você pode encontrar então até 5 raízes, certo? Observa aqui o seguinte, depois esses possíveis raízes aqui, depois a gente vai ver isso aqui, ó. Observa que esse polinômio aqui eu vou igualar ele a zero para encontrar a raiz. Sempre que a gente procura a raiz, a gente iguala o polinômio a zero. Porque a raiz é aquele valor que, substituído no lugar do x, faz com que o polinômio seja igual a zero. Esse aqui, se você observar, ele tem uma característica. Todos os termos têm x. Não tem nenhum termo aqui que não tenha x. Como todos os termos têm x, você vai colocar o x em evidência, né? Então, aqui é x à quinta, se eu tirei 1 sobra 4. X à quarta, se eu tirei 1 sobra 3 e por aí vai. Então, eu tirei um x de cada termo aqui, ó, colocando em evidência. Quando isso acontece, é porque esse x aqui ele pode ser igual a zero. Aí você já encontrou a primeira raiz, ó, que é x igual a zero, né? Toda vez que você consegue colocar o x igual em evidência, o x igual a zero já é a primeira raiz. E isso que sobrou aqui dentro aqui é um polinômio agora de grau 4, onde a gente pode encontrar as outras raízes, né? Então, ele era grau 5, como todos os termos têm o x, eu coloquei o x em evidência, e aí você já tem uma raiz que é o x igual a zero. Tirando esse x, esse outro polinômio que sobra aqui, eu igualei ele a zero para continuar procurando as outras raízes. Observa que agora ele é grau o quê? 4. Se ele é grau 4, eu posso encontrar até 4 raízes, né? Sempre assim. A quantidade de raiz, máxima de raiz, é a quantidade da maior potência. Uma eu já achei, agora eu posso achar outras 4. Observe que agora apareceu aquele termo independente, que é aquele termo que não tem x. Se apareceu aquele termo que não tem x, a gente pode encontrar os candidatos a raízes, as possíveis raízes. Quais são os números que dividem o 12? Né? Sempre nessa ideia. Então, ó, 1 menos 1 divide, o 2 divide, o menos 2, o 3, o menos 3, o 4, o menos 4. O 5, por exemplo, o 12 não dá para dividir por 5, não dá uma divisão exata. O 6, o menos 6, o 12 e o menos 12. Então, esses números aqui são os candidatos a raízes, porque eles dividem o termo independente. Ah, por que você não fez isso antes? Porque aqui não tinha termo independente. Porque como todos tinham o x, eu precisei primeiro colocar o x em evidência. Aí eu já encontrei uma raiz. E depois que eu coloquei o x em evidência, apareceu o termo independente. Tendo o termo independente, os candidatos a raiz são esses números aqui. Então, olha só. Então, vamos procurar. Como é grau 4, eu tenho que encontrar pelo menos 2 raízes. Se eu encontrar uma raiz, eu transformo um polinômio de grau 4 em grau 3. E aí eu preciso de outra raiz para transformar de grau 3 em grau 2. Então vamos testar. Vou pegar primeiro o x igual a 1. Né? Copiei esse polinômio aqui, eu copiei ele aqui embaixo. E vou pegar o primeiro aqui, que é o x igual a 1. Trocando 1 no lugar do x aqui, 1 à quarta vai dar 1. 1 ao cubo é 1 vezes 2, vai dar 2. 1 ao quadrado é 1. 8 vezes 1 é 8 menos 12. Se você fizer essa conta, vai dar 0. Então, quer dizer que x igual a 1 é raiz. Então, nós achamos mais uma raiz, que é 1. Aí, eu vou usar o Briot-Ruffini. Vou pegar esse 1, vou colocar aqui, né? E vou pegar os coeficientes do polinômio aqui, ó. 1, 2, 1, 8 e menos 12. E vou colocar aqui, ó. Então, 1 aqui é desse cara aqui. O 2 que está aqui é esse cara. Esse 1 que está aqui é esse cara. Esse 8 é esse cara. E o menos 12 que está aqui. E vou fazer o Briot-Ruffini. Vou pegar esse 1, vou descer ele. 1 vezes 1 vai dar 1, vou colocar aqui em cima. 1 mais 2 é 3. 1 vezes 3 é 3, vou colocar aqui. 3 mais 1 é 4, então coloco 4. 1 vezes 4 é 4, coloco aqui em cima. 4 mais 8 é 12. 1 vezes 12 é 12. 12 menos 12 é 0. Aqui tem que dar 0 porque aqui deu 0. Então, elimina esse último número aqui. E como esse polinômio era grau 4, isso que sobrou aqui é grau 3. Se é grau 3, isso aqui acompanha a potência 3, isso aqui acompanha a potência 2, isso acompanha o x e isso é o termo independente. Então, por isso que deu isso aqui, ó. Então, grau 3 porque antes era grau 4. E aqui os coeficientes, ó, 1, 3, 4 e 12 são esses números que sobraram aqui, ó. Certo? Né? Então, esse polinômio aqui,
esse polinômio aqui, eu vou encontrar as raízes para ele. Vou continuar encontrando as raízes. Coincidiu que o aqui era 12 e coincidiu que aqui é 12. Mas isso aí não tem problema não. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou continuar testando essas raízes aqui, ó. Como eu comecei no 1 e o 1 já deu certo, eu vou continuar a partir do próprio 1. Mas vamos supor que você testou o menos 1, o 2, o menos 2, não tinha nada dado certo. Aí deu certo o 3. Né? Vamos supor que deu certo lá no 3. Então, quando você chegasse nesse polinômio aqui, você não ia começar do 1 de novo, não. Você ia começar de onde você parou, do 3. No nosso caso, a gente testou o 1 e o 1 já deu certo. Então, quando eu cheguei aqui, eu vou começar no próprio 1, que foi onde deu certo. Então, eu testo ele de novo aqui. Ah, professor, mas você já testou um aqui, para que vai testar ele de novo aqui? Porque ele pode ser raiz repetida. Então, por isso que eu tenho que começar com ele. Então, eu vou testando os números aqui até encontrar uma raiz. Encontrou a raiz, faz o Brio-Ruffini, reduz o grau do polinômio, e aí na hora de continuar, eu vou continuar onde eu parei. Eu parei no 1, então eu vou começar a partir do 1. Né? Então, vamos lá. Então, as raízes são essa. O que tinha sobrado era isso aqui. Então, voltando aqui, olha aqui, ó. O que sobrou foi isso aqui, ó. Então, esse polinômio aqui eu coloquei lá do outro lado, ó. Que é esse aqui. Igual a 0, porque estou procurando raiz. Como eu tinha parado no 1, eu vou começar no 1 de novo. Então, substitui o x por 1 aqui. Aí já não deu 0. Então, quer dizer que o 1 não vai ser raiz de novo. Pega o próximo, que é menos 1. Substitui x por menos 1 aqui. Aí também não vai dar. Dá um número diferente de 0. Pega o próximo, que é o 2. Coloca o 2 no lugar do x aqui, ó. Se você colocar o 2, também não vai dar um valor, não vai dar igual a 0. Você tem que fazer as contas, né? Aqui, por exemplo, vai dar 20 mais 20 vai dar 40. Não é 0. Pega o próximo, que é o menos 2. Ó. Peguei o menos 2. Coloca no lugar do x. Se você fizer essa conta, também não vai dar 0. Pega o próximo, que é o 3. Põe o 3 no lugar do x. Faz as contas. Também não vai dar 0. Agora, se você pegar o menos 3 e colocar no lugar do x, vai dar menos 27 mais 27 menos 12 mais 12 é igual a 0. Então, o x igual a menos 3 também é raiz. Então, opa, encontramos mais uma raiz. Aí você pode perguntar assim, professor, e se eu continuar testando aqui e não encontrar mais nenhuma raiz? Isso pode acontecer. Não é que o polinômio que é de grau 3, ele tem que ter 3 raízes. Pode ser que ele não tenha nenhuma raiz. Coincidiu da gente achar uma raiz, que é o menos 3. Ó. Então, eu vou usar o menos 3. Então, eu monto o Brio-Ruffini, pego o menos 3 e coloco aqui, menos 3. E eu vou pegar, ó, quem acompanha o x ao cubo é 1, então aqui vai ficar 1. Quem acompanha o x ao quadrado é 3. Quem acompanha o x é o 4. E aqui é o 12. Ó. Então, eu vou descer o 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3, coloco aqui menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Menos 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 4 dá 4. Menos 3 vezes 4 é menos 12. Menos 12 mais 12 é 0. Que é esse 0 aqui. Ó. Elimina esse último 0 e esses 3 termos que eu vou usar. Observa que o polinômio era de grau 3. Então, agora o meu polinômio é de grau 2. Então, é isso com x ao quadrado, isso com x e o 4 como termo independente. Né? Então, 1x ao quadrado é x ao quadrado mais 4. Se você quiser, você pode pegar isso aqui e continuar testando para ver se você vai achar mais raiz. Se você for continuar testando, observa que você vai começar a partir do menos 3, porque foi onde deu certo no último aqui. Ó, né? Mas se você observar bem, x ao quadrado mais 4 não tem raiz. Se você resolver isso por delta, porque agora é pronome de segundo grau, você pode resolver por delta. Vai dar menos 16. Se deu menos 16, quer dizer que você não vai achar raiz real para esse polinômio. Ou também você pode pegar o x ao quadrado, deixar ele aqui e passar o 4 para cá. Ó. Fica x ao quadrado igual a menos 4. Existe número real que elevado ao quadrado vai dar um resultado negativo? Não. Então quer dizer que isso aqui já não tem mais raiz. Então aí separa. Se não tem mais raiz, você já consegue agora fazer a fatoração. Então eu copiei o polinômio original, que é esse aqui. Ó, né? Se você observar quais são as raízes que a gente encontrou, é o 0 que a gente encontrou primeiro, depois nós encontramos o 1, depois nós encontramos o menos 3. Então, observa aqui, ó, esse cara que está aqui na frente é o 1. A primeira que a gente encontrou foi o 0, por isso x menos 0.
A que a gente encontrou depois foi o 1, depois x menos 1. A que a gente encontrou depois, que foi essa aqui, ó, foi o menos 3. Por isso que x menos o menos 3 é x mais 3. E isso aqui, como eu não tenho mais raiz, eu vou copiar ele do jeito que está, eu vou colocar aqui, ó. Então, vai ficar assim a fatoração, ó. Então, 1, que não precisa repetir, x menos 0, que é x menos 1, que está aqui, x mais 3, que está aqui, x ao quadrado mais 4, que está aqui. Então, vai ficar assim o meu polinômio fatorado. Então, observa que quando você não encontra mais raiz, não tem como você fatorar mais o polinômio. Então, do jeito que você encontra ele aqui, você vai colocar ele aqui. Se você conseguisse mais raiz, você ia continuar fatorando esse polinômio aí.